Era fim de tarde em uma cidade movimentada. O relógio marcava 6h30 e as ruas estavam cheias de pessoas correndo contra o tempo. Carros buzinavam em uma sinfonia de impaciência, enquanto as calçadas se enchiam de homens e mulheres de terno, bolsas e pastas nas mãos. O restaurante Solaris se erguia em uma esquina elegante do centro, com uma fachada de vidro e madeira polida. O cheiro de café recém-passado e de pratos quentes escapava para a rua, atraindo clientes cansados em busca de um alívio antes de voltar para casa. Lá dentro, o som dos talheres batendo, das conversas cruzadas e da música suave criava um ambiente aconchegante, quase um refúgio no caos da cidade. Entre as mesas cheias estava Eduardo, o garçom. Um homem de meia-idade, perto dos 50 anos, cabelos grisalhos que denunciavam o tempo, mas um olhar vivo, sereno, quase caloroso. Vestia o uniforme simples do restaurante, camisa branca, colete preto e avental. Apesar da rotina exaustiva, mantinha uma postura ereta e um sorriso discreto. Não era um sorriso automático, desses que parecem forçados. Era um sorriso humano, quase paternal. Foi nesse ambiente que entrou Marcelo, um executivo de 40 e poucos anos, terno de alfaiataria impecável, relógio suíço brilhando no pulso e um olhar que carregava mais pressa do que paciência. Seus passos firmes denunciavam alguém acostumado a ser servido, não a esperar. Ele entrou sem olhar para ninguém, como se o ambiente fosse apenas uma extensão do seu escritório. Eduardo foi ao seu encontro, com o mesmo sorriso de sempre. "Boa noite, senhor. Uma mesa para quantas pessoas?" "Para mim", respondeu Marcelo seco, sem erguer o olhar do celular. "E rápido, por favor. Estou com pressa." Eduardo fez um gesto gentil e o conduziu até uma mesa próxima da janela, de onde se via a cidade iluminada pelo cair da noite. "Aqui está. Deseja ver o cardápio?" "Não tenho tempo. Traga o prato do dia. E, por favor, sem demora. Tenho uma reunião em 20 minutos." Eduardo apenas assentiu, como quem está acostumado com o tom apressado dos clientes, e caminhou até a cozinha. O prato não demorou a ficar pronto. Eduardo caminhou até Marcelo e colocou a refeição diante dele com cuidado. Marcelo olhou, deu uma garfada rápida e franziu o senho. "Está frio. Vocês não conseguem fazer o básico?" Eduardo manteve a calma. "Peço desculpas, senhor. Vou providenciar outro imediatamente." Recolheu o prato com discrição e voltou à cozinha, pedindo que refizessem a refeição. Não houve sequer um suspiro de irritação em sua voz. Apenas a calma de quem entende que a pressa dos outros não pode destruir sua paz. Enquanto isso, Marcelo bufava, olhava o relógio a cada segundo e mexia no celular compulsivamente. Seu semblante irritado não era apenas por causa do prato. Era o reflexo de uma vida inteira de correria e cobranças. Quando o novo prato chegou, Eduardo o colocou diante dele com a mesma serenidade. "Espero que agora esteja do seu agrado, senhor." Marcelo provou, e embora estivesse bom, não se deu por satisfeito. Murmurou: "Finalmente! Para isso que você é pago, não?" Eduardo apenas sorriu de leve e se afastou, sem devolver a grosseria. Enquanto comia, Marcelo notava algo que o incomodava. Todos os clientes pareciam gostar de Eduardo. Uma família acenou para ele, chamando-o pelo nome. Uma senhora idosa, ao se levantar, apertou a mão do garçom e agradeceu. "Eduardo, você sempre me trata como se fosse da família." Ele respondeu: "A senhora sempre alegra o meu dia primeiro." Marcelo desviou o olhar. Não entendia como alguém que servia mesas podia ser tão admirado. Em sua lógica, respeito era conquistado com poder, status e dinheiro, não com um avental e uma bandeja. Quando terminou, pediu a conta. "Traga logo, por favor. Não tenho o dia todo." Eduardo trouxe a nota, Marcelo deixou o valor exato, sem gorjeta, e saiu apressado, como se nunca mais fosse voltar. 2 dias depois, Marcelo voltou ao Solaris. Não porque quisesse, mas porque tinha uma reunião em um prédio próximo e não havia outro restaurante aberto naquele horário.
Ao entrar, lá estava Eduardo, cumprimentando clientes com o mesmo sorriso calmo. Ao notar Marcelo, apenas acenou levemente, sem ressentimento. Marcelo sentou-se, incomodado com a lembrança da última vez. Pediu o prato do dia e ficou observando. Notou que Eduardo lembrava nomes, gostos e até histórias dos clientes. Um jovem agradeceu. "Obrigado, Eduardo. Você sempre acerta meu pedido sem eu falar." Outro comentou: "Se não fosse por você, esse restaurante não teria metade da graça." Marcelo revirou os olhos. "Por que tanto alarde para um simples garçom?" pensou. Quando Eduardo trouxe seu prato, Marcelo não resistiu. "Me diga, você sempre foi garçom?" Eduardo sorriu com simplicidade. "Não, senhor. Já fui dono de um restaurante, muitos anos atrás." Marcelo arregalou os olhos. "Dono? E o que aconteceu?" Eduardo pousou o prato na mesa e respondeu com calma. "Minha filha adoeceu gravemente. O tratamento era caro. Vendi o restaurante, vendi a casa, vendi tudo, mas não consegui salvá-la. E depois que ela partiu, não havia mais nada para recomeçar." Marcelo engoliu seco. Pela primeira vez, sentiu-se desconfortável diante da serenidade daquele homem. "E como você consegue sorrir assim?" perguntou hesitante. Eduardo respondeu: "Porque percebi que a vida não é feita só do que temos, mas do que oferecemos. O que ficou comigo foram as memórias dela e a certeza de que a tratei com todo o amor possível. Isso me basta." As palavras de Eduardo ecoaram dentro de Marcelo. Ele, que sempre medira homens por suas posses e títulos, se viu diante de alguém que perdera tudo, mas ainda possuía uma dignidade que ele, com todo o seu dinheiro, jamais alcançara. Enquanto terminava sua refeição, Marcelo não conseguia desviar o olhar de Eduardo, que atendia outros clientes com a mesma atenção e paciência. Ao pedir a conta, Marcelo hesitou. Pela primeira vez, deixou uma gorjeta generosa. Ao entregar, disse em voz baixa: "Obrigado, Eduardo." O garçom apenas sorriu, como se fosse apenas mais um gesto simples. Mas, para Marcelo, aquele sorriso carregava um peso imenso. Nos dias seguintes, Marcelo passou a frequentar os solares com mais frequência. Não pela comida, mas pela companhia de Eduardo. Entre um prato e outro, ouviu histórias antigas, receitas que Eduardo criara, lembranças da filha, conselhos sobre paciência e humildade. Marcelo começou a rir de coisas simples, como quando Eduardo descrevia o cheiro do café fresco como um abraço em forma de aroma. Descobriu detalhes da vida que antes ignorava: o sol refletindo no vidro, o riso de uma criança, o canto de um músico de rua. Era como se Eduardo estivesse lhe emprestando um novo par de olhos. Numa noite fria, o restaurante estava quase vazio. Marcelo chamou Eduardo de lado e disse: "Eu passei a vida inteira achando que sucesso era o que eu vestia, o que eu comprava. Você me mostrou que eu não tinha nada disso." Eduardo, com sua calma habitual, respondeu: "A vida ensina a todos nós, senhor Marcelo. Alguns aprendem mais cedo, outros mais tarde. Mas nunca é tarde demais." Marcelo sorriu, com lágrimas contidas. Pela primeira vez, entendeu que não precisava vencer o mundo. Precisava apenas aprender a vivê-lo. Às vezes, o maior mestre não é aquele que fala em palcos ou ocupa cargos de prestígio. Às vezes, é aquele que serve mesas com humildade, mas que guarda em si a sabedoria de uma vida inteira. O garçom, que parecia invisível, ensinou a Marcelo que dignidade e bondade pesam muito mais do que qualquer relógio caro no pulso.